Galera, é o seguinte, o Nintendo GameCube é uma das plataformas mais interessantes da sexta geração de consoles, e isso é algo notável toda vez que a gente para pra falar ou estudar sobre ela. O fato é que é incrível como, mesmo não tendo sido nem de longe o console mais popular da sua era, ainda assim conseguir se manter tão bem nos dias de hoje toda vez que a gente para pra poder jogá-lo, graças a muito do que foi a filosofia da Nintendo, mesmo que naquela época ainda não fosse algo tão evidenciado, como também graças a boa parte da sua biblioteca de jogos. Só que na nossa conversa de hoje, a biblioteca em si não é o grande X da questão, mas sim como um grupo de jogos seletos se apresentam usando a capacidade da plataforma para poder impressionar naquela época do seu lançamento. E por isso que algo tão bem feito consegue impressionar até hoje em 2022 e a gente precisa descobrir como isso aconteceu. Se você não jogou o console, talvez isso só faça sentido para você no fim do vídeo, mas para quem já jogou, consegue se lembrar do quão impressionantes eram as animações de Luigi's Mansion? Lá tudo era extremamente exagerado de maneira intencional para mostrar o poder dos avanços possibilitados agora pela nova geração do 3D, mas mantendo a essência da Nintendo ali. Ou não bastante, lembra da simulação de física da água do Super Mario Sunshine também? O jogo usava esse tipo de elemento como uma das principais fontes visuais para mostrar a capacidade da plataforma, e era deslumbrante também nas texturas, uso da iluminação, reflexos e até na performance extremamente estável, para poder acompanhar toda a franquia Mario como sempre. Tudo isso foi fruto de grande parte de uma promessa de poder feita pela Nintendo para o público, e por isso esses são jogos que conseguem se apresentar extremamente bem até os dias de hoje. E mesmo com tantos avanços técnicos que a gente encontre, não se vê muito disso hoje em dia, porque foram realizações que foram não apenas técnicas, mas também artísticas. E isso a gente sabe que a Nintendo consegue fazer muito bem, né? Mas e quanto à área do realismo? Como o console se desempenhou? Hoje a gente tem muito o que falar com relação às suas capacidades e como ele conseguiu se sobressair no principal foco geracional da sua época de lançamento, e assim ser lembrado até os dias de hoje dentro do seu nicho, graças ao fato dele ter sido tão marcante quanto ao uso do seu poder nesse aspecto. Só que, antes da gente continuar esmiuçando esse assunto hoje, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos dar uma olhada em toda a história do Nintendo GameCube com o realismo e como ele conseguiu se tornar único dentro dessa esfera na sua época. Mas antes de qualquer coisa, chega de pagar mais caro nos seus jogos para PlayStation. E por isso eu preciso te contar que a gente está completando um mês de Hypados, o projeto do Hype Games para te ajudar a economizar. E hoje eu quero te mostrar que com ele você vai pagar mais barato nos seus jogos da PSN. Acessando a minha loja no Hype Games, comprando os gift cards com descontos feitos pensando em você, dá para adquirir jogos de 100 ou 200 reais por um preço menor que esse. Só para se ter uma ideia, um lançamento que você quer tanto jogar que você compraria por 300 reais, com o Hype Games você consegue por 285 reais, além de produtos promocionais da própria PSN, que podem ficar ainda mais baratos depois de você recarregar pela minha loja, podendo pagar isso de diversas formas, tipo Pix e até parcelar no cartão de crédito. Então, faz teu cadastro, escolhe uma forma de pagamento e resgata a tua aqui para aproveitar. É só clicar no meu link fixado nos comentários para aproveitar tudo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E muito obrigado a você que apoia o projeto e ao canal, clicando no link e aproveitando as ofertas que a gente separou para você. Uma das coisas mais curiosas quando falamos de realismo na plataforma de sexta geração da Nintendo é quando lembramos do anúncio de um game da franquia Zelda para o console dela. No trailer, víamos os polígonos aparentemente sendo renderizados em tempo real, efeitos de iluminação que ajudavam na atmosfera apresentada e, por fim, um tom bem mais sério que o que estávamos acostumados nos games da saga. E tudo isso porque esse trailer foi focado numa temática mais realista, proporcionada pelo avanço de poder que agora estava presente, e todo mundo queria ver isso acontecendo. Só que no fim, a gente passou foi vontade, pelo menos durante um bom tempo, porque o que recebemos foi The Legend of Zelda The Wind Waker, que apesar de ter diversos méritos, principalmente pela sua extensão de mundo naquele período, ainda assim é um game cartunesco que se afasta da proposta do realismo que a gente está buscando aqui. É claro que The Twilight Princess, também para o GameCube, é o que mais se aproxima dessa ideia e tem um tom mais sério também para a gente poder dissertar, mas a ideia de ver o que foi apresentado com o console através de um trailer sempre ficou na cabeça dos fãs, porque nunca recebeu vida. Por isso, a gente começa a se afastar um pouco da linha de jogos da Nintendo
Nintendo, mas continuamos ainda no que teoricamente foram exclusivos e vemos uma franquia de muito renome e que poderia ajudar a marca a alavancar as vendas do seu console de sexta geração. Só que essa é uma história com muitas reviravoltas quanto ao uso da plataforma e a demonstração de poder que ela faz. Então vamos com muita calma por aqui para entendermos como o GameCube foi um console único e apresenta resultados excelentes até hoje. Para começar, é muito importante dizer o básico para ambientar vocês. Na quinta geração, o Nintendo 64 perdeu a disputa para o PS1 e com isso a plataforma da Sony estava ganhando muitas sagas e se popularizando graças a elas, que consequentemente iriam ganhar continuidade no PlayStation 2. A verdade é que o PS1 sempre foi o console de mais fácil acesso aos desenvolvedores na sua época, por isso sempre foi o preferido de muitos estúdios. Digamos que ele era livre de diversas limitações impostas, e uma das limitações que mais complicou o Nintendo 64 foi nada menos do que o espaço de armazenamento dos seus cartuchos, que vinham com armazenamento disponível de 64 MB. Isso não era nada comparado ao que tínhamos no PlayStation 1, com mais de 700 MB nos CDs. Só que para todo estúdio talentoso existe um drible técnico possibilitado para poder desenvolver os games, e por isso nós chegamos a ver casos como os de Resident Evil 2 no console que utiliza cartuchos. Mas essa é só a base. Tendo passado por isso, tivemos alguns eventos interessantes no que diz respeito a Capcom e a sua relação com a Nintendo, por aparentemente ela estar tentando fazer a lei da boa vizinhança e estabelecer mais jogos na plataforma da empresa, já que até o Sega Saturno recebeu, por exemplo, um port de Resident Evil 1 na época, enquanto que o Nintendo 64 só recebeu o do 2. Por isso a história começa a ficar mais complicada, então mantenham essa informação em mente, porque nós vamos voltar nela mais adiante, beleza? Para poder simplificar as coisas, vamos pro ano de 2001 agora, meses antes do lançamento do GameCube, em que Shinji Mikami anunciou em uma conferência de imprensa em Tóquio que todos os games principais da franquia Resident Evil seriam lançados para o console da Nintendo. E dada a situação da marca no mercado, isso seria importantíssimo, porque estávamos falando de uma franquia com um peso enorme e que poderia motivar a compra do novo console da Nintendo. No entanto, como se não fosse o suficiente, a declaração seguinte foi ainda mais avassaladora, positivamente falando, porque houve um contrato de exclusividade com 5 títulos da Capcom, e teríamos Resident Evil dentre eles. Mas é com essa declaração que também começamos a ver o realismo do console, porque poucos jogos conseguiram fazer no GameCube, o que nós vamos citar a partir de agora. E sim, eu preciso dizer que ainda existiam limitações no espaço de armazenamento para poder continuar essa conversa. Essa é uma limitação que a Nintendo parece carregar consigo mesmo com o passar das gerações nos dias de hoje. Mas é interessante ver que quando o assunto era exclusividade, pelo possível apoio para o desenvolvimento de um jogo, isso não era necessariamente um problema. Poder nunca foi a questão para o GameCube também, isso precisa ficar bem claro. Jogos que almejavam realismo no PS2 tiveram versões ou derivados aqui no lado da Nintendo, mesmo com essa limitação no disco que tinha como capacidade apenas 1.2 GB, enquanto que na Sony encontrávamos 4.7 nos DVDs. Quer um exemplo? Metal Gear Solid 2, título que teve como base o hardware do PlayStation 2 para ser construído, deu origem ao remake do Metal Gear Solid 1, intitulado de The Twin Snakes, que foi por sua vez exclusivo para o GameCube. E tô dizendo isso porque o motor gráfico era o mesmo e se adaptou muito bem aqui no console da Nintendo, ou seja, poder não era um problema. Se vocês querem um spoiler desse tema que ainda vamos abordar eventualmente em um outro vídeo, em alguns pontos o The Twin Snakes tem um desempenho visual superior ao do Metal Gear Solid 2, mesmo dentro de todo esse contexto que a gente mencionou o PlayStation 2. Então mantenham isso em mente para uma próxima vez que a gente for mencioná-lo, porque a gente vai a fundo. Mas por hora, é interessante saber que esse é apenas um pequeno exemplo de como uma exclusividade faz toda a diferença. E tô dizendo isso porque, segundo Shinji Mikami, o PS1 não teve a capacidade que ele queria para mostrar toda a sua ideia original no Resident Evil 1, e de quebra o jogo envelheceu muito mal na opinião dele quando comparado aos seus sucessores que viriam para cá. A solução então, para poder deixar todo o cenário mais equivalente, foi criar um remake desse jogo. E é impressionante a diferença que apenas alguns anos deram para esse game quando a gente compara com o original. Naquela época era interessante fazer remakes de jogos que teoricamente eram recentes, não é como hoje em dia que é mais dispensável, por assim dizer. E aqui, assim como The Twin Snakes, a questão com o espaço de armazenamento foi driblada colocando o jogo em 2 discos e separando a campanha em partes em função disso. Só que o interessante está em todo o resto do contexto que a gente vai esmiuçar. O remake do primeiro Resident Evil tem 2 pontos curiosos. O primeiro é que, obviamente, ele foi produzido pós-lançamento do Resident Evil Code Veronica, que até então era exclusivo do Dreamcast e estabeleceu a renderização em 3D como novo padrão. O segundo é que ele foi feito pelo time de desenvolvimento que ficou a cargo de Dino Crisis. E se você não sabe, Dino Crisis é um feito técnico tão impressionante quanto Metal Gear Solid 1 no PlayStation 1, por ser tudo em 3D, algo que se aplica dos cenários até os inimigos,
antigos, que são dinossauros e repletos de detalhes e movimentos faciais, o que não era algo comum para a época. Ou seja, observando esses dois pontos curiosos, tudo direcionava o remake do jogo para abandonar o estilo pré-renderizado do original e se focar no 3D dessa forma. Mas não foi bem o que aconteceu e isso chamou a atenção. Por isso ele está sendo mencionado nesse vídeo. Animados com todo o poder do GameCube, Shinji Mikami, deslumbrado com a possibilidade de dar vida ao seu projeto original do primeiro Resident Evil do jeito que ele queria finalmente, e o time de desenvolvimento com as possibilidades do novo console, para fazer um remake com o mesmo ar do original, que era bastante realista, elevaram o padrão de qualidade dos cenários ao máximo, só que inicialmente em 3D. E por isso, mais uma vez, a história se repetiu aqui. Encontramos muita qualidade para um poder que, por incrível que pareça, não podia comportá-la apesar de tantos avanços, resultando na utilização dos gráficos pré-renderizados mais uma vez. E há um tempo atrás, nós até já falamos em como títulos como Onimusha 1 e 2 são incríveis por usarem esse padrão de visuais no PlayStation 2, e como esse é um estilo que poderia ser melhor aproveitado hoje em dia em função de proporcionar tanto realismo. Mas também falamos que ainda existiam títulos mais impressionantes que eles, e Resident Evil é responsável por isso, só que no GameCube. Curiosamente, ambas franquias são da Capcom, então a empresa merece mérito por tais feitos. E para quem não se lembra, gráficos pré-renderizados consistem em fundos falsos, geralmente compostos por imagens estáticas e animações em full motion, dependendo do local, com modelos interativos em 3D. Tudo isso com a finalidade de economizar o poder da plataforma e conseguir trazer o realismo para ela mesmo assim. Só que agora, com o que foi possibilitado pelas capacidades do GameCube, ganhamos ainda mais. As imagens contavam com uma resolução muito maior e cada ambiente era composto com mais efeitos combinados a isso. Por exemplo, o efeito de Planar Reflections para reflexos aparece em diversos locais da mansão enquanto você está explorando. Os efeitos de névoa, representadas por texturas com transparência, que até hoje, dependendo do motor gráfico do jogo, são extremamente difíceis de serem renderizados, estão em uma qualidade altíssima no lado externo da casa, ajudando muito na atmosfera da floresta, e ainda temos feixes de luz que simulam muito bem o que temos como luz volumétrica hoje em dia, incidindo pelos locais. E de quebra, sombras dinâmicas posicionadas estrategicamente para interagir com todo o cenário e com o personagem. E não, você não ouviu errado. Já no início de geração do GameCube, a gente estava vendo sombras dinâmicas. E tudo isso sem usar muito da plataforma, fazendo com que o poder que foi economizado usando os gráficos pré-renderizados pudesse trazer esse tipo de recurso, mas também modelagem de personagens de alto padrão, que para acompanhar o fotorrealismo dos ambientes tem como referência modelos humanos. E isso faz com que comparativamente seja tudo mais coerente do que o que foi visto nos jogos do PlayStation 1, que os modelos destoavam um pouco dos ambientes. Só que calma, essa ainda não é a maior demonstração de poder que vimos aqui. Resident Evil Zero consegue fazer melhor, por incrível que pareça. Por isso, agora preciso que a gente volte no período do Nintendo 64, que eu pedi para vocês manterem em mente. Teoricamente, o Resident Evil Zero, que foi concebido para o Nintendo 64, era demais para ele porque muito da sua base de funcionamento em função de novas mecânicas era maior do que o console comportava. Dessa forma, a Nintendo tentou imitar o que a Sega fez com o Mega Drive e lançou um acessório para discos óticos para poder tentar acompanhar o PlayStation 1 na briga pela quinta geração. E com o anúncio desse tipo de acessório, o Resident Evil Zero teoricamente poderia ser lançado. Então assim ele foi concebido, ele usaria o acessório e teve demo disponibilizada na TGS inclusive. O problema é que o acessório não vingou e foi um fracasso de vendas, não motivando a Capcom a se esforçar em trazer o jogo para ele, porque o cenário aqui era diferente do de Resident Evil 2. No Resident Evil 2 tivemos um jogo que basicamente foi um port terceirizado para o Nintendo 64, ou seja, ele já tinha feito muito sucesso no PlayStation 1 e a Capcom iria apenas expandir esse sucesso. Não teve prejuízo. Já o Resident Evil Zero estaria chegando e sendo feito exclusivamente para a plataforma, um cenário que fez com que a Capcom ficasse extremamente insegura e colocasse o projeto na geladeira. Assim, depois de um tempo nesse esquecimento, exatamente como aconteceu com o remake de Resident Evil 1 no GameCube, Resident Evil Zero também chegou ao console. E nesse caso, o que impressiona e se destaca inicialmente em Resident Evil Zero com relação ao poder do GameCube é a troca de personagens que demanda muito da memória do console, porque quando você não está no controle de um, a inteligência artificial precisa mantê-lo ativo independente do local em que você tiver deixado ele, e isso considerando ainda que temos um cenário extremamente amplo. Mas para quem não sabe, eu preciso deixar claro que aqui você vai ter que dar conta de controlar dois personagens pela primeira vez na franquia, então por isso que esse fator está sendo mencionado com tanta veemência. Por isso, para exemplificar e tornar tudo claro para vocês, o que acontece é que quando você troca de personagem, mas eles estão em locais completamente diferentes e um deles está em combate, você vai encontrá-lo combatendo o inimigo caso assuma o controle dele. Mas se tratando de um jogo
que não apenas queria passar o realismo, mas também era do gênero de survival horror, a gente precisa considerar também a imersão. E existe um elemento que impacta diretamente nisso, que são os loadings. Aqui, para driblar a demora imposta pela limitação da época ao executar esse tipo de recurso e não tirar a imersão do jogador, a empresa foi muito inteligente e colocou um efeito de fade-in e fade-out muito suave na transição, deixando a espera quase que imperceptível. E por fim, temos que mencionar também os elementos visuais, porque é importante dizer que Resident Evil Zero traz muito mais full motion vídeos para animações pré-renderizadas nos ambientes na hora de fazer a sua composição do que o Resident Evil Remake, e isso conta muito mais ponto para ele. Um dos exemplos mais interessantes disso, inclusive, é a parte do trem, em que a chuva é torrencial. Toda a animação não interativa é incrível, e uma pequena parcela de partículas interage com os modelos dos personagens, sendo renderizada em 3D naquele caso, para poder se misturar com todo o resto. Ou seja, temos chuva interagindo com o ambiente, que nesse caso se trata do full motion video, e chuva interagindo com os modelos em 3D, cada uma sendo construída de maneira diferente, então a complexidade é realmente algo que estava em alta aqui. E absorvendo do que Code Veronica fez, a luz dos ambientes interage melhor com os polígonos em 3D também, e com relação ao que é pré-renderizado, tudo isso é trabalhado no balanço de cor e luminância, algo que acontece também no remake do primeiro jogo. Essa técnica não só é utilizada em jogos em 3D para poder simular uma espécie de iluminação indireta, como também é quase como um padrão dos jogos pré-renderizados, mas esses dois Resident Evil mostram como executá-la com maestria. Mas o fato é que o destaque para Resident Evil 1 Remake e Resident Evil Zero, quando comparamos com os dois games da franquia Onimusha, observando esse cenário de gráficos pré-renderizados, se encontra na qualidade da resolução das imagens dos ambientes e os incríveis efeitos de iluminação com a presença até das sombras dinâmicas. Podemos dizer que esses são os elementos predominantes que fazem com que os dois games da franquia Resident Evil consigam se sobressair aos games da franquia Onimusha no PlayStation 2. Isso sem desmerecer os reflexos, a cobertura de uma pseudo-luz especular para indicar o rebatimento de luz sobre as superfícies e, claro, os modelos dos personagens que ornavam muito bem dentro desse realismo, melhor até que o próprio Onimusha. Mas me conta aí no campo dos comentários o que você acha, visualmente falando, desses dois jogos da franquia Resident Evil usando o poder do GameCube. Eu quero ler o que você pensa a respeito. Na minha opinião, visualmente falando, eles são uma obra-prima, então eu quero saber o que você pensa sobre também, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.